Opa! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz, o lugar que você vem para aprender, dar risadas e ser arrastada por bons exemplos. Eu sou Patrícia Brasil e é uma honra estar com você nesse episódio número 24. Gente, significa que estamos há mais de 24 semanas no ar, trazendo conteúdo de qualidade para você. E o episódio de hoje, a gente vai abordar o tema assédio. Me conta aí, que mulher nunca sofreu uma situação desagradável, seja na vida particular, seja na vida profissional? Hoje a gente vai abordar esse tema com uma grande especialista no assunto e eu tenho certeza que o seu tempo vai valer a pena cada segundo colar com a gente aqui. Deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje. Ela, doutora Débora Brasil, advogada trabalhista e consultora de empresas, especialista em compliance, palestrante, integrante das comissões de compliance e direito de trabalho da OAB-RJ. Minha irmã, seja muito bem-vinda! Que honra estar aqui, estou muito feliz de participar e trazer um conteúdo de qualidade aqui para o seu podcast incrível, ao lado de tantas mulheres que já passaram por aqui. Eita, você viu que esse negócio de falar bem é da família, né? Já percebeu essa altura. Bom, uma coisa que eu acredito que seja muito interessante é já deixar claro para a mulherada que está ouvindo a gente aqui agora. Infelizmente, o assédio está muito presente na nossa sociedade e não só aqui no Brasil, como em outros lugares também. Mas aqui no Brasil é uma questão até cultural. As pessoas passarem por várias questões desagradáveis ao longo do seu dia a dia, muitas delas moralmente falando, profissionalmente falando, das pessoas invadirem o espaço e isso causar alguma coisa ruim. Alguns relevam, outros ficam com raiva, outros se estouram, outros simplesmente não sabem como lidar. O tema de hoje é para você descortinar essas situações e identificar se você passa por assédio e como lidar. Que reação você tem que ter, obviamente respaldada pela lei, por isso que a doutora Débora Brasil está aqui para falar sobre isso. E aí eu já quero ir de cara no assunto, Débora. O que é e quais são os tipos de assédio? Então, eu gosto sempre de iniciar a minha fala em todos os lugares que eu vou, falando que o assédio ele é um assunto antigo, no entanto, nós estamos descortinando o tema agora, né, nesses tempos atuais. Então, nós, enquanto sociedade, nós mulheres, ainda não sabemos do que de fato é assédio, o que não é assédio. Há quem diga que é mimimi, que não é, enfim. O que eu quero deixar claro aqui quais são esses comportamentos, né? Essas colocações em situações desagradáveis, humilhantes, né? Degradantes, seja no ambiente de trabalho, seja em outros ambientes sociais, né, que a gente frequenta. Basicamente, nós mulheres passamos por isso há muito tempo, né? E hoje a gente tem a possibilidade de tratar do tema, né? E aqui a minha fala é nesse sentido. Então, você que se sente destratada no ambiente de trabalho ou no ambiente social, falas desagradáveis, comportamentos inoportunos, né? Seja pelo simples fato de sermos mulheres, seja pelo ambiente que estamos frequentando, profissional, social como um todo, né? Familiar, enfim. É importante, para começar, que a gente fale, né? Que a gente coloque a primeira coisa, sem dúvida, o que não está funcionando para a gente, né? Porque o fato de ficarmos caladas, né? De aceitarmos o inaceitável, já deixa esse comportamento, esse assédio crescer. E de pronto, a minha primeira colocação é que a gente fale, né? Na medida em que percebemos que não estamos sendo tratadas com o devido respeito e dignidade, a gente precisa se colocar e se posicionar. Eu entendo que isso é uma questão complexa, porque quando a gente está passando pela situação, é realmente difícil. De pronto, a gente paralisa, a gente não consegue se posicionar. Então, um ambiente como esse, que nós estamos aqui colocando, né, fortalecendo, seja as mulheres, sejam os homens, né, que também possam ser que passem por isso também,
é muito importante colocar que as pessoas precisam falar. Olha, não está funcionando para mim desse jeito, você está me desrespeitando, até aqui você vem, até aqui eu posso te atender, daqui para frente não é possível. Impor os limites, você diz, né? Sim. É muito interessante essa questão do limite, porque quando a gente fala um pouco de assédio, sempre tem essa questão do que é mimimi, o que é assédio, e eu entendo que os dois assuntos são muito importantes. A gente, obviamente, trazer luz, trazer o holofote para esse assunto do assédio, para identificar o que é, quais são as formas, a gente já vai entrar nisso. Mas uma das coisas mais importantes que você falou aqui é realmente trazer o holofote para esse assunto de forma através da fala mesmo. Porque quando a gente guarda só pra gente o que tá incomodando, isso vai crescendo, crescendo. E na hora que você explode, aí é que perde a cabeça, aí é que perde a razão. Então, realmente, já de cara, a gente abre esse podcast falando que mais importante do que entender do assédio é, uma vez que não está confortável, comunique, não é? Isso. E aí agora, como é que a gente pode separar essas formas de assédio, né? Explica pra gente, assim, onde que existe isso na sociedade? É no trabalho? É em casa? Quais são as formas de assédio, pura e simples? Basicamente, o que a gente mais ouve falar é a questão do assédio moral e do assédio sexual. No caso do assédio moral, ele acontece basicamente no trabalho, mas também em outros tipos de relações sociais. Às vezes as pessoas passam assédio em ambiente familiar, e aí é uma questão mais complexa. Eu vou falar aqui da minha praia, que é o assédio moral no trabalho. Tem a questão do assédio sexual, né, que é basicamente sofrido pelas mulheres na sociedade que vivemos, né, na realidade que vivemos hoje. Quando eu falo de assédio moral no ambiente de trabalho, é a questão do desrespeito ao trabalho da pessoa, né? E isso influencia diretamente na dignidade e na integridade. Isso gera danos à saúde mental, psíquica, né, das pessoas, né, dos indivíduos. Você tem um exemplo prático de alguma cliente sua, né? Porque eu obviamente, como, né, vocês já viram aqui que todo mundo é Brasil com Z, aqui ela é minha irmã, a gente conversa muito disso nos bastidores, o que acontece em grandes empresas, em cargos de liderança. Se você puder falar, trocar o nome da cliente, obviamente o nome da empresa, mas trazer aí um exemplo prático de assédio moral no trabalho e depois um assédio sexual para a gente poder, através do exemplo, tirar aí as vendas dos olhos das pessoas que de repente estão passando pela mesma situação. Eu queria colocar uma situação muito emblemática para mim, né, nos últimos tempos. Eu venho acompanhando algumas mulheres, né, clientes, e que às vezes até se tornam amigas, portanto que a gente vai acompanhando os casos. E o último caso que eu acompanhei agora, ela voltou da licença maternidade, né, e aí ela começou a sentir um tratamento extremamente diferenciado do seu líder, né? Que, ironicamente, né, curiosamente, era um homem, e aí ele começou a passar tarefas muito diferentes, né, do que estava proposto para ela. Tarefas essas, além de diferentes, em tempos que não era hábil, né, que não era razoável. Você vai fazer uma tarefa enorme de hoje para amanhã, e amanhã, na parte da manhã, eu espero o e-mail com as respostas. E aí, no início da manhã, por exemplo, a pessoa fala, olha, até meio-dia, o final da tarefa, do seu prazo, é até o final da manhã. A gente entende que final da manhã é meio-dia, 1h, pois às 9h30 a pessoa está ali perguntando, e aí, está pronto? Um relatório imenso, gigante, né? Então, assim, isso parece uma coisa boba, né? Simples, mas para quem está vivenciando isso, que tem toda a questão da responsabilidade com o trabalho, o retorno ao trabalho da mulher que era gestante e agora recente mãe, tudo isso de forma prolongada ao longo do tempo, né, dos meses, das semanas, isso leva a pessoa a um estresse psicológico que ela chega ao ponto de daqui a pouco não quer ir ao trabalho. Foi isso que aconteceu. Ela já não conseguia mais ir ao trabalho. E lá pelas tantas ela recebe mensagens desse mesmo líder que desse jeito
não há condições, né, de continuar trabalhando, ou esse resultado não é suficiente, além desses prazos inoportunos, né, irreais, ainda tinha esse tipo de mensagem, né? Então, assim, parece uma coisa muito simples a gente falando aqui, mas isso no dia a dia da pessoa, isso deve ser levado em consideração. E aí a gente pula para a questão da empresa, que normalmente hoje, por ser ainda um tema pouco falado, pouco tratado dentro dos ambientes organizacionais, a empresa normalmente, por maior que seja, ainda não está preparada, né? O RH ainda não está preparado para receber uma denúncia. Poucas são as empresas que têm um compliance efetivado com o devido canal de denúncias. Eu tenho que fazer Enfim. meu papel aqui. O que é compliance? Quando a gente fala assim, porque para os leigos, nós, leigas, o que é compliance em si? É a questão, o compliance, para falar de uma forma simples e informal, é a questão da gente cumprir a legislação de forma ética e íntegra, né? E, no meu caso, eu trabalho com a parte do ambiente de trabalho, né? Então, a gente vai construir processos internos em que a gente chegue nesse lugar de cumprir a legislação de forma íntegra e ética, né? Buscando os valores da empresa da melhor forma possível. No que toca à parte das pessoas, e aí quando a gente fala, quando a gente trabalha com o direito do trabalho, a gente está falando de pessoas, a gente não está falando só de processos judiciais, a gente vai passar por essa questão do compliance. E aí uma das ferramentas de compliance é você ter um código, além do código de conduta, né, que a gente fala desses valores e tudo mais, de outras ferramentas, a gente tem um canal de denúncias. E aí, quando a gente tem um canal de denúncia efetivo, uma situação de assédio, quando chega nesse canal, ele é dado devido tratamento, né? Com atenção, com uma investigação interna efetiva, para que a gente chegue no resultado disso. Ocorreu assédio, não ocorreu assédio? É basicamente isso, né? E você trouxe um exemplo agora de uma mulher em cargo também de liderança, pós-maternidade, recém-mãe, né? Com assédio moral. E o que tange, como é que você poderia trazer um exemplo de assédio sexual e como que isso é reportado dentro da empresa? Qual que é a melhor maneira da mulher que, de repente, passa por uma situação? Traz alguns exemplos de situações que configuram um assédio sexual e como que a mulher deveria agir se isso acontecer com ela dentro da empresa. Basicamente, o assédio sexual, que é diferente do moral nesse sentido, basta um ato, né? O assédio moral, ele é prolongado no tempo. O assédio sexual, basta um ato. Uma fala de cunho sexual não aceita, né, que não há um retorno da outra pessoa, isso já é um assédio sexual e isso está capitulado no Código Penal brasileiro. Então, assim, uma mensagem com uma fala de cunho sexual, uma foto inesperada e não é só inesperada, né? Não seria aceita por essa pessoa, não há qualquer relação amorosa, né? Para que uma foto ocorra, um apelido, um olhar, tudo isso a gente precisa entender o contexto, né? Para aí configurar esse assédio sexual, no caso. E, infelizmente, a gente acaba tendo que falar que nós, mulheres, sofremos mais com assédio sexual, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social como um todo, né? Por conta da sociedade e de como as coisas, da sociedade que vivemos e de como as coisas estão postas atualmente. Então, o assédio sexual, a gente precisa tomar cuidado enquanto mulheres, né? Com essa questão no ambiente de trabalho, das mensagens, das colocações, dos olhares. Não é porque você está com uma roupa assim ou assado que é justificável um apelido, um olhar, uma fala desrespeitosa. Não é sobre isso, né? Nós temos direito de ser respeitadas de qualquer forma, né? Em qualquer lugar que estejamos.
temos que ter a nossa dignidade assegurada, independente da roupa que usamos, da forma que nos colocamos. Então, é sobre isso, né? A gente começou o podcast indo para o lado, obviamente, da questão do assédio na questão profissional, que óbvio que você domina um monte, mas eu quero que a gente vá um pouquinho agora para a parte do assédio no dia a dia mesmo, para a gente poder identificar e trazer soluções rápidas para essas mulheres. Porque se a gente for olhar até para a nossa história, porque para quem não conhece, para quem não leu o meu livro, e não tem obrigação nenhuma de ter lido até agora, apesar de ser best-seller e tudo mais, o que eu quero dizer aqui é que muito quando vê a gente muito arrumada, muito já com a vida que a gente construiu acontecendo de uma maneira bacana, porque a gente trabalhou e teve ali um direcionamento para isso, não vê, mas a gente... E aí eu tô na frente da minha irmã, Débora é minha irmã mais velha, um dos meus irmãos mais velhos, Débora Brasil. E uma das coisas que a gente aprendeu na raça quando criança era o treinamento que a nossa avó e o nosso pai faziam com a gente pra gente pegar ônibus sozinha, né? E que preveniu a gente de muitas situações de assédio, mas obviamente que a gente acabou presenciando algumas situações desagradáveis, que basicamente dentro do ônibus, eu lembro até hoje, né, a nossa avó falava, nunca sentar na janela para dar espaço para outra pessoa que você não conhece sentar do lado. Ou então, quando você chegar num local fechado, não se colocar num ambiente fechado, tipo como se fosse uma quina, onde você não pudesse sair se acontecesse alguma coisa. Então, a gente meio que, morando na Baixada Fluminense, quem é do Rio de Janeiro, pelo nosso sotaque, já percebeu que a gente é cria do Rio de Janeiro, sabe que, né, convivendo ali, tendo nascido no Rio de Janeiro, vivido na Baixada Fluminense, aí até o início da nossa adolescência, pegando o ônibus diariamente para poder ir para a escola, para poder voltar da escola, passando por centros e é essa loucura mesmo, né? Porque ali a gente já convivia desde muito jovem com olhares que despertavam um sentimento de medo na gente e que a gente não tinha muita ação a não ser estar preparada para correr, estar preparada para gritar fogo, que isso é uma outra estratégia também que eu lembro, né? Se alguma coisa acontecer no ônibus, alguém te apertar, alguém passar a mão, alguém fazer alguma coisa com você, você não grita, tipo, ai, tá fazendo isso. Grita fogo, porque as pessoas vão olhar, vão sair correndo, vão, né, começar a se movimentar e, eventualmente, você tem chance de sair correndo também. Então, foram muitas estratégias que eu acredito que até a nossa avó, que deve ter sido ensinada pela avó, enfim, de sobrevivência mesmo da mulher na sociedade. Uhum. E agora eu queria que você entrasse nesse assunto, né, depois dessa breve introdução, exemplos, né, de como que essas mulheres, no dia a dia, elas poderiam se precaver sobre o assédio mesmo, né? Falando, de repente, sobre situações, não só no trabalho, mas em outras situações, por exemplo, dentro de casa. Existe, a gente sabe, né, o assédio dentro da família. Como que é isso? Isso acaba afetando o trabalho? Isso é visto, por exemplo, por uma empresa que já está percebendo que a produtividade do funcionário, do colaborador caiu e está vendo ali alguma coisa? O compliance ou o RH está atento a isso? Você que está dentro de grandes empresas, como é que funciona isso? Vamos dar o exemplo do assédio em casa e depois a gente fala dessa parte. A questão do assédio em casa, né? A gente não vai conseguir fugir muito de falar um pouco da questão da violência doméstica, né? Porque às vezes a gente não consegue detectar num primeiro momento, existe uma relação ali que está posta, uma família e tudo mais, e aí aquela mulher, nas primeiras condutas abusivas, né? No sentido de não pode, não deve, não faça, você está errada, sem a pessoa estar confundindo a pessoa mentalmente, né, sobre a conduta dela, sobre a roupa que usa, sobre o batom que coloca. Seria um tipo de assédio que a gente vai desembocar numa violência doméstica eventualmente, né? Antes de virar violência doméstica, que a gente fala de violência entendendo, às vezes, que é só a questão física, mas tem a questão psicológica, né? Então, quando está afetando o seu psicológico, você está
perdendo a noção de quem é você, se você está certa, se você está errada, se está te colocando numa situação de muita confusão, né? Se você está sentindo medo de estar dentro da sua própria casa, se está sentindo angústia, não está conseguindo dormir, taquicardia, todas essas... Insônia, essas questões todas precisam ser olhadas. A gente não pode normalizar esses acontecimentos. E porque, assim, ainda é comum que se normalize porque a gente não está acostumado a falar da questão psicológica, né? Nós não estamos, infelizmente, ainda, isso é um tema novo. Então, é importante sempre essa fala, essa colocação, seja no grupo de uma comunidade, num grupo de mulheres, num lugar que você se sinta segura ou seguro, é sempre importante colocar, né? Porque às vezes não é só você que está passando por isso, né? As outras pessoas, seja homem, seja mulher, estão passando também. E às vezes a simples troca te coloca num lugar de consciência, né? Te traz para um eixo. Então, assim, exemplificar é ficar muito atenta com situações de desrespeito extremo, né? Com relação à questão da integridade da pessoa, né? De como ela se sente, se está botando isso em dúvida, né? A roupa que eu estou usando está errada, o que eu estou falando está errado, o meu trabalho está errado, tudo que eu faço não está bom. Atenção, sabe? Atenção a tudo isso. E qualquer questão no sentido de... Qualquer questão... no sentido físico, né? A gente já passou muito pela situação psicológica, com certeza. Então, a gente tem que ter atenção a tudo isso. E aí, quando chega na empresa, né, se a gente tem um RH atento e empático, é natural que se perceba essa não produtividade ou uma pessoa mais cabisbaixa, mais triste. Pode ser N situações, mas pode ser essa também. E a gente precisa trabalhar para isso, né? E por exemplo, você que, né, é consultora de grandes empresas e está dentro, né, dessa questão do RH e o desenvolvimento do compliance dentro dessas companhias, o que você hoje poderia falar até para a empreendedora que começou um negócio recente e já tem ali 2, 3, 5, está ali com mínimo, abaixo de 10 funcionários, mas já precisa, de repente, se precaver de potenciais situações de assédio, não só dentro da empresa, mas de lidar com essa colaboradora que eventualmente pode passar dentro de casa. Qual que deveria ser a postura, né, do negócio, da empreendedora, mesmo independente do tamanho? Porque se a gente ficar falando aqui o exemplo de grandes empresas, multinacionais, que realmente tem ali um caixa para poder desenvolver uma área de RH com compliance, com todos os, conforme manda a lei, é uma questão, porque ali a gente já entende até que é uma obrigação mesmo, né? Mas e para esse negócio que começou, então está crescendo muito rápido, qual que deveria ser a postura do dono ou da dona do negócio e como que começa um RH? Em que momento que é necessário instituir um RH dentro da empresa e todas essas regras de compliance? Para começar, o compliance ele não é uma receita de bolo em que necessariamente a gente tem que cumprir ali a cartilha igualzinho para todas as empresas, do mesmo jeito ou da mesma forma. É um trabalho praticamente artesanal, ele se adequa à realidade da empresa que a gente está implementando. Então, não é um trabalho só para uma empresa grande, ou só para média, ou só para pequena. Ele vai se adequar, a gente vai fazer as devidas entrevistas, vai entender aquele contexto para aí sim construir um trabalho, construir os processos, os procedimentos e implementar as ferramentas. Eu diria para a empreendedora que acabou de começar o seu negócio, que está vendo esse negócio crescer rapidamente, que a chave de um ambiente de trabalho empático, seguro, né, não tóxico, é uma liderança humanizada, uma liderança empática, aquela que olha para as pessoas, que vai sentir ali no dia a dia quais são as necessidades dessas pessoas. A gente tem que estar muito ligado nisso, porque são essas pessoas que trazem os nossos resultados, são através dessas pessoas que a gente se torna uma empresa produtiva, né, com resultados felizes, que a gente consiga avançar.
Então, a gente precisa olhar para as necessidades dessas pessoas. E se a gente tem uma empregada ou um empregado que não está performando, a gente precisa entender o porquê. E não cobrar ainda mais, deixar aquela pessoa ainda mais nervosa, tensa, né? A gente precisa acolher, né? Total. Nossa, muito bom. Então, exemplificando aqui, né? Eu gosto sempre de trazer coisas mais palpáveis para quem está ouvindo a gente. Para quem está assistindo também, esse é o momento de você dar o like, né? E já se inscrever aqui no canal da Laçanha Ela Faz. Se estiver ouvindo, salva aí, ó, o nosso canal no Spotify, na Apple, na Deezer, e por aí vai. Mas uma coisa que eu gosto sempre de trazer são exemplos práticos, né? Então, por exemplo, numa empresa que tem até 10 funcionários ou então, vamos ser bem simples, até 5 funcionários, quem é o dono da empresa, ele conhece todos os outros 4 funcionários, 5, né? Você 6. Então, esse atendimento, esse cuidado, esse 1 a 1, uma vez por semana, para poder fazer com que essa pessoa se sinta estimada, né, que você reconhece o esforço e o trabalho dela, se faz super necessário. E, obviamente, que pode ser uma reunião de 10, de 15 minutos. Inclusive, eu já li muito sobre essa questão de gestão e já vivenciei isso em diferentes negócios, por experiência, seja por consultoria. E é muito interessante, até reunião de pé de 10 minutos semanal que o líder tem com cada cabeça de liderança, né? Ou então, no caso de uma empresa menor, o dono, né, o fundador, a fundadora, tem ali a reunião individual com cada pessoa da empresa. Isso faz com que o resultado do negócio, ele se mantenha, ele obviamente cresça, né, e realmente dê ali o alcance o objetivo desejado, mas ele se mantenha numa cauda longa por mais tempo. Uhum. Inclusive, esse é um excelente livro para quem empreende aí o cauda longa, para você poder entender de fato esses negócios que se perpetuam, essas estratégias e toda a questão, né, de como que você tem um negócio com faturamento recorrente por muito tempo, um negócio de sucesso por muito tempo. E um desses fatores de sucesso, sem dúvida, é a gestão de pessoas, que acaba dentro do RH, que começa no RH. E aí eu queria entrar nessa questão que você domina muito, essa questão das soft skills e da hard skills, porque você tem uma fala que eu adoro. Começa com ela aí para a gente poder tocar esse assunto. O pessoal de RH, né, que eu costumo conversar bastante, a gente fala que a gente contrata as pessoas pelas hard skills, que são aquelas que é a faculdade, o curso, a especialização, enfim, a parte técnica, né, intelectual. No entanto, a gente demite pela falta de soft skills, né, que são aquelas que é a questão da empatia, do lidar com o outro, do comportamento em grupo, né, do não conseguir lidar com a equipe, enfim. Essas habilidades, né, a gente precisa tentar casar isso no dia a dia do trabalho, no dia a dia da organização. E às vezes, o que me vem aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive, que eu atendi uma empresa que fazia um café da manhã mensal, um café da manhã super bacana, em que eu ia, inclusive, e a gente ia conversando com os funcionários, um a um, conversando um pouquinho, 2 horinhas. Mensalmente, a gente ia conversando, acolhendo, entendendo, perguntando como as coisas estavam. Uns falam mais, outros falam menos. No mês seguinte, eles estão falando um pouco mais, estão trocando mais. E aí a gente vai, ao final de um ano, nossa, a gente está super interagindo, estamos todos trocando cada vez mais e os resultados estão aumentando necessariamente. E aí eu consigo provar pro dono da empresa, né, que inicialmente achou besteira, como valeu a pena. Então, assim, às vezes são coisas simples, são tomadas de decisões simples, né, pensando nas pessoas, olhando para elas, que a gente vai chegar nesse resultado melhor, nessa produtividade maior, enfim. E falando um pouco do lado da empresária, né, da dona do negócio, eu sempre falo em relação a investir num bom setor jurídico, então pelo menos num bom advogado, numa boa advogada que te auxilie, principalmente para falar isso que você está ouvindo gratuitamente aqui no podcast A Laçanha Ela Faz, do passivo trabalhista, né? Porque quando o RH
não tem a menor noção, tato, de como lidar com essas pessoas, né, de como lidar com uma questão de assédio dentro do trabalho, eu já vi, inclusive em empresas bem grandes no Brasil, posso falar o setor, a indústria da beleza, que é uma indústria que vende para a mulher, mas algumas das maiores empresas no Brasil, elas têm a liderança totalmente masculina. E eu já vi caso de liderança, né, feminina dessas empresas, né, então diretoras e tudo mais, passarem por uma situação tão absurda, né, de assédio moral, e uma delas passou por assédio sexual dentro da mesma empresa, se juntarem, e foi um processo multimilionário. E aí, quando a gente quer pegar a atenção da empresária, do empresário, do dono do negócio, é justamente falar o quanto que você economiza investindo num trabalho de construção, né, realmente aí desse setor que vai acolher, que vai atender da maneira correta, que vai realmente ter ali um beabá, né, para poder lidar com uma situação como essa. Porque eu já vi alguns negócios literalmente, infelizmente, abrir falência por causa de processo trabalhista. E a maioria das vezes, quando a gente fala de setores onde tinha liderança feminina, algum viés vem ali de assédio, que não foi bem absorvido pela empresa, não foi averiguado, não foi falado. E aí eu quero ser bem enfática, assim, Débora, nesse momento. Como lidar com o assédio? Por exemplo, a pessoa que está ouvindo a gente identificou, diante de tudo que foi falado até o momento, que ela está passando por assédio moral ou assédio sexual. O que, de fato, efetivamente, essa pessoa pode fazer? No primeiro momento, para a questão de ação, né, judicial, a reunião de provas. E o que é reunir provas, né? Hoje em dia, é aceito, por exemplo, as conversas de WhatsApp, as trocas de e-mail. Se você pede ajuda ao seu colega de trabalho, aos seus colegas de trabalho, eles podem servir como testemunha. Na Justiça do Trabalho, a gente tem um princípio que chama a primazia da realidade. Então, assim, a testemunha é muito importante, tem muita valia, né, na Justiça do Trabalho, na ação trabalhista. Então, é importante que você, a partir de então, quando for fazer uma reunião, vá acompanhado de uma pessoa, de um colega de trabalho de sua confiança. Atenção às mensagens. Guarde essas mensagens, guarde esses e-mails, essas colocações, procure organizar isso sistematicamente, cronologicamente, para que quando você for procurar o seu advogado, você consiga contar essa história, porque claramente, quando a pessoa está na situação, ela fica com uma confusão mental, é tomada pela questão emocional, né, pelas dores emocionais, e não consegue se colocar. Então, assim, para você que está passando por isso, minimamente, para você conseguir se organizar, essa reunião de provas, né, que a gente sempre coloca como de extrema importância. E, às vezes, você pode achar que essa troca de mensagens não é nada demais, mas ali diz um monte de coisa que a gente pode trabalhar. Então, eu sempre coloco essa questão da organização das provas. Eu sempre explico como isso é importante, né, para a Justiça do Trabalho, como a Justiça Civil. E na questão da Justiça do Trabalho, a gente tem a importância da testemunha. Se você tiver uma pessoa de sua confiança no ambiente de trabalho. E, por outro lado, buscar esse RH, buscar um canal de denúncias, uma ouvidoria e acompanhar essa investigação interna da empresa, porque quando é uma empresa séria, que está antenada, atenta às questões atuais, ela vai olhar de forma séria para essa situação, né? Perfeito. Nossa, bem interessante, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essa liderança humanizada que você já trouxe aqui numa fala anterior, e trouxesse também o significado do que é essa comunicação assíncrona que você já falou antes da gente começar a gravar. Achei super interessante, porque quando a gente fala do tema de assédio aqui no estúdio, a equipe veio toda, né? Mas isso é assédio, isso não é assédio, parece que chega aqui. Eu imagino que deva acontecer muito isso através das suas próprias redes sociais, as pessoas veem que você se posiciona sobre esse assunto, deve chegar muitas dessas dúvidas, mas eu queria entrar nesse assunto, né?
eu entendi que um antídoto, né, do assédio no trabalho seria uma liderança humanizada. Então, explica pra gente o que é isso, por favor, e depois a gente entra na comunicação. É exatamente o contraponto, eu diria, da questão do assédio, né? Quando a gente tem um ambiente tóxico, difícil, a gente não tem necessariamente uma liderança humanizada, uma liderança empática e consciente, né? Lúcida do seu papel, infelizmente. Às vezes o próprio líder não sabe do que se trata, não entende que aquela conduta dele é uma conduta assediadora, muitas das vezes, né? E aí é difícil a mudança de comportamento. Então, a liderança humanizada é aquela que tem consciência de tudo isso e tem um comportamento condizente. E aí, quando a gente chama de comportamento condizente, é um comportamento empático. Sobretudo nesse momento de pós-pandemia, né? Anteriormente, a gente tinha a pandemia, a questão do trabalho remoto é uma questão muito importante e que aí a gente entraria na questão da comunicação assíncrona, que é aquela que você não tem necessidade de responder às chamadas, aos chamados imediatamente e ininterruptamente. Esse líder, a gente precisa entender que existe uma vida girando do outro lado, né? E existe não só uma vida profissional, mas que está inserida no ambiente doméstico. E quando a gente vai falar de mulheres, mais ainda, né? Porque a gente tem a questão do trabalho remoto e na questão das mulheres a gente tem a sobrecarga do trabalho, né? Infelizmente, é claro que a gente tem parceiros que dividem as tarefas do lar, os filhos e tudo mais, mas a gente tem um clássico, que é a sobrecarga da mulher em casa também, né? Que além de dar conta da parte técnica, profissional, ela vai dar conta dessa casa, desse filho. E aquelas, então, que não têm um companheiro, enfim. Então, esse líder empático, esse líder lúcido e comprometido com a realidade da sua equipe, ele conhece a sua equipe e ele vai saber como lidar com cada integrante dessa equipe, né? Então, tem uma mulher nessa situação, com filho, ou crianças recém-nascidas, sem parceiro ou com parceiro, sem pessoas que possam ajudá-la, sem, né, a rede de apoio. Tem uma outra que tem essa rede de apoio, tem uma outra pessoa que não tem nada disso. Então, é diferente o que vai ser colocado, o que vai ser posto para cada um. Então, isso é uma liderança humanizada. Você está conhecendo, você entende, você sabe o que pedir, o que esperar. A comunicação assíncrona é você entender que as pessoas têm os tempos delas, né? E a gente não está falando, num ambiente de trabalho, a gente está entendendo que a gente está falando que as pessoas estão responsáveis com as suas tarefas. Então, não é agora, mas vai ser entregue. Então, você não precisa ficar ininterruptamente perguntando, pedindo, acessando. Calma, a pessoa vai entregar. Então, assim, eu sempre coloco isso, atenção aos tempos, né, das pessoas. E o tempo razoável, né? E a síncrona é isso, essa resposta imediata, né, a todo momento, a todo instante. E aí, para finalizar essa fala, a gente diz que tem muitas reuniões que poderiam ser resolvidas por um e-mail, né? E é verdade. E é sobre isso, né? Sobre ser mais assertivo e usar o tempo do outro e o seu próprio tempo com mais inteligência e mais respeito também, né? Porque o que tem de gente que quer marcar reunião para falar, marca reunião com invite para 10 pessoas do que era para falar com uma só e podia ser copiado no e-mail para o resto, não tá no gibi, né? Exatamente. Bom, já deu para ver que a nossa convidada de hoje é uma mulher que causa. E falando em mulher que causa, tem a Dakota, nossa parceira aqui no podcast Ela Sonha, Ela Faz, que é uma marca que valoriza o poder da mulher brasileira. E é por isso que produz calçados para mulheres que causam. Causam nos negócios, na moda, na ciência, nas artes, onde a gente quiser. A nova temporada, a nova campanha da Dakota nas redes vai dar cada vez mais espaço para essas múltiplas vozes femininas. E você, Débora Brasil, qual é a sua causa? Empoderar pessoas, homens e mulheres, com a tomada de consciência dos seus direitos. Eita! Nossa, e você vive isso no seu dia a dia, né? Com certeza. Que bacana. Bom, mulheres que causam como a Débora
são uma verdadeira inspiração. Quer saber o que também vai te inspirar? Acesse agora o QR Code que está na sua tela ou o link que está na bio desse episódio e acesse www.dakota.com.br e conheça essa coleção incrível que a Dakota preparou para estar aos pés de mulheres poderosas. Dakota, ser linda é ser feliz. Eita! Hashtag mulheres que causam, hein, gente? Porque também isso é muito interessante, né? Quando eu adoro trazer esse exemplo da Dakota, porque desde quando o Ela Sonha, Ela Faz começou, justamente pelo propósito de trazer essa informação útil, né, no dia a dia da mulher, de maneira descomplicada. Até mesmo o podcast é uma estratégia disso, né? Porque muitas das mulheres que já ouviram falar por cima do que é assédio, de repente botaram o play nesse episódio e já perceberam que elas sofreram ou até estão sofrendo assédio hoje em dia e vão poder tomar atitude de acordo com o que a doutora acabou de recomendar. E aí eu quero entrar num assunto agora que é, por exemplo, quando a gente está falando do ambiente de trabalho em si, como que a gente consegue de fato identificar um possível assédio para a gente evitar? É possível evitar o assédio ou é algo que a gente só percebe depois do que a gente já passou? Então, eu vou sempre colocar a importância da fala e de não ficar quieta, porque às vezes a gente pode diminuir, né, o impacto dessa conduta assediadora. Então, quando a gente já sente o cheirinho de confusão, de uma fala esquisita, de um apelido que degrada a sua imagem, a sua integridade, de uma colocação sobre o resultado do seu trabalho que você sabe que não é verdadeira, um trabalho entregue que foi colocado de um jeito desrespeitoso, pode não ter atingido o objetivo, mas isso não causa o direito daquele que recebe o trabalho de te desrespeitar e de colocar isso na frente de todos de uma forma ruim, né, não educada, enfim. Sim. Às vezes, uma falta de educação já te coloca com um sinalzinho, né, vermelho, assim, nossa, a gente tem que prestar atenção nisso aqui. E aí comentar com seu colega de trabalho, conversar com as pessoas sobre isso. É claro que a gente fica preocupada em fazer aquela linha da chata, né, da difícil, da que cria confusão, mas pode ter certeza que as pessoas estão observando e estão vendo também, só estão com medo de falar. Às vezes você é só a que teve coragem de abrir a discussão, porque pode ter certeza que estão falando disso, que estão sentindo de certa forma. Então, a minha fala é sempre essa. Eu comecei, termino falando sobre não vamos ficar quietas, não vamos ficar quietos, né? Vamos tratar do tema. Muito bom, Débora. E eu queria entender, por exemplo, quando a gente vai para um campo profissional, quando a gente vai realmente ali para o dia a dia, a gente sabe que a realidade é difícil. A mulher denunciar dentro da própria empresa passa uma série de questionamentos. Será que eu vou ser demitida? Será que eu vou ficar queimada no mercado? Será que vão realmente investigar aquilo que eu estou falando? E aí eu entendo que quando a gente tem ali uma postura anti-assédio, isso requer uma autoestima e uma clareza muito grande de quem é aquela mulher, de quem sou eu. A mulher tem que saber ali quem sou eu, quais são os meus valores e tudo mais. Eu queria que você entrasse um pouco nesse assunto, porque você lida com essas mulheres todos os dias e eu entendo que das suas clientes e mentoradas também, você passa muito por essa vivência delas. São mulheres capazes, né, com sucesso profissional, mas que chega um momento diante de tanto assédio, acaba se desacreditando e aí não tem ali a força para poder denunciar e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do o que de fato, né, fazer ali para você ter força para denunciar. Às vezes, né, é aquilo, né? Cada caso é um caso, a gente está falando de pessoas. E aí, por exemplo, a minha última cliente, eu acompanhei ela, num primeiro momento,
a tomada de consciência de que, de fato, ela estava sofrendo assédio e que o líder dela não estava certo com relação aos quase xingamentos, né? De forma formal, mas xingamentos, colocando em dúvida a capacidade técnica dela. E nós, mulheres que somos tão estudiosas, a gente tem tanta preocupação em apresentar o resultado técnico, né, nos nossos lugares de fala profissional. Você imagina você ser taxada como burra. Então, assim, num primeiro momento, essa tomada de consciência de que, de fato, você está passando por assédio, né? E, a partir daí, traçar uma estratégia do que vai ser feito. Porque, às vezes, você tem que olhar o contexto que você está inserida. Se aquela empresa tem um compliance, um canal de denúncia, ou um RH atento, uma ouvidoria. Se não há essa possibilidade, se fazer qualquer movimento interno vai te gerar uma retaliação. E aí, é esse o ponto que eu trato muito, né, com as minhas clientes, com as minhas mentorandas, e buscar um resultado fora, seja fazendo uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, seja entrando com uma ação judicial. Né? Procurando um advogado. Procurando um advogado que vá te auxiliar nessa parte. Então, assim, é muito importante, para começo de conversa, você saber que você está passando, traçar essa estratégia para saber o que você vai fazer para poder, como se fosse atirar certo, né? E não deixar essa confusão mental que gera na gente. Por isso é importante falar e pedir ajuda, porque nem sempre a gente está preparado para essas tomadas de decisões todas. Por isso, você tem que falar, porque aí você vai pedir ajuda e aí sim você vai conseguir construir essa tomada de decisão. Então, assim, a gente tem vários caminhos, inclusive pedir demissão, porque às vezes às vezes a pessoa está tão pouco tempo na empresa, simplesmente entendeu que não se encaixa, que eu já tive cliente assim, e aí ela falou, bom, eu prefiro não gastar minha energia com isso, eu já sei que eu não preciso ficar aqui, então eu vou embora, vou ter uma conversa séria com esse líder, e foi o que aconteceu, e vou me posicionar, vou me colocar e vou embora para um novo caminho. E foi foi o que aconteceu na minha última cliente. Mas tive outros clientes que precisaram entrar com uma ação, que ficou muito tempo, que gerou... a pessoa adoeceu, a pessoa teve síndrome do pânico, enfim, chegou nessas questões todas dessas consequências. Então, aí já é outra realidade. E aí... depende muito do contexto, né? Então... Nossa, bem delicado, né? Porque eu imagino que para quem sofra isso no dia a dia, o estresse de poder ir para o trabalho, de encontrar aquela pessoa que causa esse sofrimento, ouvir a groselha que o povo vai falar para você e você com aquele sentimento de será que eu fico, será que eu vou, será que eu denuncio, será que eu não denuncio? Então, mulher, deixa eu falar para você que aqui é um lugar seguro para você poder estar, onde realmente você vai ser acolhida. Usa essa caixa de comentários para poder fazer ali o seu desabafo. A gente vai vir aqui, a gente vai te acolher. E se você quiser estar mais acolhida ainda, a gente tem um canal do Telegram, do Ela Sonha, Ela Faz, do podcast, onde tem uma troca muito linda das mulheres, onde a gente fala dos bastidores aqui do podcast. Você pode opinar nos próximos assuntos, mandar perguntas e, obviamente, ser abraçada por essa rede de mulheres que se apoiam de verdade. E eu acredito que esse é o caminho. Quando a gente, primeiro, traz luz para um assunto que é quase um tabu falar, como é o caso do assédio. Depois, trazer uma estratégia simples e rápida, que é, começar a realmente falar, ter ali uma rede de apoio, ter ali uma clareza do que vai fazer de fato, para que você não fale algo que você não tenha provas. Então, aqui a doutora foi bem clara em relação a isso. Eu acredito que esse podcast tenha tido aí grande valia para quem está ouvindo, para trazer essa clareza, né? E observa, se você hoje trabalha numa empresa onde não tem uma liderança humanizada, onde o seu líder só te cobra, mas ela não está atenta
ao que você está entregando ou o que está acontecendo ali entre um projeto e outro. Enfim, não está te vendo como humano. Porque tem uma coisa muito importante, principalmente... seria até bacana a gente entrar nesse assunto, que eu sei que a doutora Débora é bastante estudiosa sobre esse caso do futuro do trabalho. Mas no caso do futuro do trabalho, que eu vejo principalmente em Dubai, que inclusive tem o Ministério da Felicidade do governo, é muito interessante essa questão da saúde mental. E principalmente um olhando para o outro, um cuidando do outro. Praticamente todos os órgãos do governo você tem pares, né? Então você nunca está sozinho ou sozinha. Você tem pessoas que de tempos em tempos, até você troca esses pares para você ter literalmente essa pessoa que te acompanha e você se sente acompanhado em todas as áreas da empresa, onde você tiver reunião, projetos a tocar, etc. e tal. Então o futuro do trabalho realmente é mais humanizado, porque o que vai diferenciar a gente de robôs que já estão presentes no nosso dia a dia para diversas coisas, inteligência artificial e tudo mais, só para você ter uma noção, se você está ouvindo esse podcast agora, ele poderia estar sendo gravado por uma inteligência artificial. Já existe essa tecnologia. Mas o primeiro ano do podcast Ela Sonha, Ela Faz, eu fiz questão de vir aqui e fazer 52 episódios, um por semana, ao vivo não, mas gravar para ir toda semana um episódio novo com uma qualidade dessa que você ouviu. Mas existe a tecnologia já para poder fazer. Mas o que diferencia a tecnologia de um ser humano que está aqui é essa capacidade de fazer novas conexões entre os assuntos e principalmente enxergar o ser humano que está aqui na frente e poder interagir, né, com o que esse ser humano sabe e conectar. A mesma coisa vai ser no mercado de trabalho. Então, se os líderes eles não entenderem que eles realmente precisam enxergar o ser humano e extrair de uma maneira bacana o melhor deles, aí realmente eu acredito que essas serão as pessoas substituídas por máquinas. Com certeza. Você acredita nisso? Acredito, com certeza. E a questão do futuro do trabalho é muito curioso, né? Porque o futuro já é presente. Total, o futuro que já existe. A gente já está nele, né? E a questão dessa liderança humanizada está diretamente ligada a esse futuro. A gente pessoas precisam de pessoas, né? Não sou a única que fala isso, mas eu concordo plenamente com quem fala. Então, a preocupação com o futuro, aqueles que acham que serão substituídos por robôs e tudo mais, é trabalhar a questão da humanização das relações do trabalho, né? A humanização das relações como um todo, para que a gente, né, não seja substituído por máquinas, né? Porque sentir, raciocinar, só a gente. Ainda, né? Por enquanto. Pois é. Mas até lá é isso que a gente tem para fazer. Se você, nesse momento, passa por uma situação de assédio sexual ou de qualquer tipo de importunação indevida, seja na sua vida pessoal ou no trabalho, no caso da vida pessoal tem um 180, que é o telefone que aqui no Brasil você pode ligar e receber uma ajuda imediata. O seu telefone é sigiloso, então não tem como eles saberem quem está ligando ou usar esse dado contra você. É um canal realmente seguro para você poder fazer uma denúncia se você passa por uma situação dessas em casa. Na questão do trabalho, aí tem todo esse direcionamento que você ouviu nesse podcast. Se você ouviu esse podcast e você conhece uma mulher com uma situação de assédio, envia esse episódio para ela que ela possa ter noção do que ela está passando e as estratégias corretas para ela tomar uma atitude perante a lei e também respaldada em questão da saúde mental, que a gente entrou aqui também hoje. Doutora Débora Brasil, que honra fazer esse episódio com você. Onde é que as pessoas te acham nas redes sociais e como que elas podem ter mais sobre esse assunto com você? Na bio do meu Instagram, eu tenho o link de aplicação para minha mentoria e lá a gente acompanha a pessoa até a tomada de decisão, seja ela entrar com ação, seja ela pedir demissão, enfim, o que eu expliquei aqui, né? A gente ajuda nessa tomada de consciência, tomada de decisão e acompanha, né, essa trajetória. Então é uma verdadeira rede de apoio que você tem feito para esses profissionais. Sim, com certeza. Tem dado muito certo. Eu fico imaginando o networking, né? Porque o pessoal vem ali de tudo que é empresa, tudo que é área, de vários estados, então realmente imagino aí a rede de apoio poderosa que você tem formado. Parabéns. Com certeza, tenho muito orgulho disso. Que bacana. Muito sucesso, mais ainda.
Bom, meu povo, obrigada por estar aqui. Obrigada. Meu povo, é isso. Mais um episódio do podcast Ela Sonha, Ela Faz. Eu sou Patrícia Brasil. Você me encontra nas redes sociais, @PatríciaBrasil com Z, que você já viu, é o nome da família. E se você quiser entrar agora no... Esqueci o nome. Telegram. Se você quiser entrar agora no Telegram do Ela Sonha, Ela Faz para poder acompanhar os bastidores desse podcast, sugerir pautas, responder, e você vai ali entrar realmente, de fato, no mundo já do Ela Sonha, Ela Faz, você vai ser muito bem-vinda. O link tá aqui na bio, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!